Bora nos teleportarmos para um momento de reflexão. Porque aqui a gente não tá falando de qualquer canal, não. Tá falando de quê? Hamlet ARL. Exatamente. Um Vamos dar uma canal filosofada, que será? voltou recentemente. Eu acho que o canal passou por problemas, agora tá conseguindo voltar a postar. Não entendi, eu só sei que tem, tipo, vídeos sendo postados agora e pula e é 2 anos atrás. É. Mas nós vamos ver um vídeo de 2022 aqui, que é um tema bem interessante que tem a ver com Gumball, que é o episódio de Gumball que me ensinou sobre política. Então, vamos ver. Bora. Fala rapaziada, hoje eu quero começar com uma citação de Carl Sagan. Se você Carl quiser Sagan, sabe quem é Carl Sagan? É o Carl Sagan. saber quando será o próximo eclipse do Sol, pode procurar mágicos ou místicos, mas será a melhor sorte com os cientistas. Essa frase é um grande soco no estômago dos brasileiros que continuam negando as vias corretas que a ciência mostra. Concordo 100%. Aí, tome. Vocês não concordam? Eu concordo. Tome, concordo. Eu concordo. E tome. Cara, sabe o que é o mais triste? O mais triste quando a gente faz essa comparação de ele igual a citação, né? Você pode perguntar para um mágico ou para um místico, né? Para uma pessoa que ela detém a ela conhecimentos que extrapolam a realidade. Esses gurus. Você pode perguntar para ela. E o mais triste é, se ela errar, tá tudo bem. Ninguém cobra de um mágico ou de um místico igual cobra de um cientista. E o cientista, ele tem uma dura tarefa todos os dias, que é, se ele descobrir algo que contradiz o que ele falava ontem, ele vai olhar e vai falar, eu tava errado. Uhum. E vai de novo. E vai tentar de novo. E vai tentar de novo, e vai tentar. Só que aí as pessoas olham e falam assim, viu? Esse cientista não sabe de nada. Só que, cara, a galera não entende que a certeza de algo, ela só é certeza quando você testa ela várias vezes. Uhum. Várias vezes. Você tem que tentar, você tem uma hipótese e você vai ficar testando aquela hipótese até provar que você tá errado. E quando você tenta provar que você tá errado de todas as formas possíveis, e mesmo assim aquela hipótese continua imutável, é que talvez, e só talvez, você achou uma verdade. Uhum. Que talvez seja uma verdade universal. Talvez igual Einstein, quando ele falou que energia é igual a massa vezes a aceleração quadrada. Talvez igual a gente falar que quando a gente coloca... Tô passando do... coisa? Não, tu sabe muito, né? Eu sabo muito. Não, é isso. Então, tipo assim, as verdades, elas podem ser colocadas à prova. E às vezes elas estão erradas. Uhum. Mas a ciência, ela lida com o tudo bem. A gente não sabe de tudo mesmo. E as pessoas insistem em querer certezas. E, gente... Não existe certeza de nada. O cara que olha e fala assim, com certeza algo vai acontecer, XYZ, complexo. Porque são probabilidades. Probabilidades. Provavelmente, se a gente continuar causando a destruição do mundo como a gente causa hoje, provavelmente esse XYZ pode acontecer. Mas caso a gente mude de rota, as coisas mudam também. Então, cara, eu acho muito injusto com os cientistas a cobrança deles como se eles fossem gurus. Para com essa porra, hein? Fenômeno de pós-verdade que vem acontecendo na sociedade nos últimos anos. Então, sem mais enrolação, vamos lá. O episódio começa com um caos instaurado, a gente vê um flashback da escola toda destruída e todo mundo se matando, e o Gumball começa a explicar como tudo aconteceu. Eles basicamente estavam voltando pra escola com seus pais para um evento de caridade que prometia um futuro melhor para as crianças. Acho que a sua geração devia ter pensado no nosso futuro antes de destruir a economia. E o meio ambiente? E o sistema educacional. Só que doeu até em mim e eu nem sou da geração passada. Mas o futuro ser melhor para as crianças é um argumento usado geralmente por aqueles que não pensam direito, porque eles não sabem o que é melhor para as crianças. Ser pai não te torna um bom pai, só quer dizer que você tem um filho. Sim. Cara, isso daqui demorou pra eu entender. Assim, olha pra sociedade e o que mais a gente vê são pessoas que só são adultas, que elas não sabem de nenhuma mesmo. Sim. Às vezes eu vejo uma galera falando assim, Cara, mas eu não tenho direito de eu falar. você tem o direito de falar, mas não quer dizer que você tá certo. Exatamente. Às vezes você só é burro pra mesmo. Exatamente. E você é tão burro que você não sabe o quanto você é burro. E você se acha esperto. Então eu acho que são seres adultos que são desesperados pra acharem que eles estão certos. E na verdade, todo mundo precisa só de muita terapia e cuidar da própria vida. Pelo seu filho, que o que você tá fazendo é algo bom. Na verdade, suas ideias podem estar bem tortas se elas não se utilizarem da história pra projetar um futuro. Chegando no evento da caridade, a gente vê os pais curtindo a festa, só que eles curtem de uma maneira meio diferente. Afinal, quem diz que dormir também não é divertido, né? Mas enquanto eles estão ali, não fazendo nada, as crianças estão em uma sala, trancada e vendo VHS. E eu não sei se essa aqui foi uma crítica proposital, mas pareceu uma crítica, pelo menos. Alguns pais deixam seus filhos ocupados com eletrônicos dentro de salas fechadas
concentradas enquanto fazem outras coisas. Como, por sim, exemplo, dormir. sim. Dar o computador ou o celular. Mas eu também entendo que essa crítica aqui, ela é muito maior do que isso e ela é muito mais complexa do que isso. Eu entendo porque é muito fácil a gente também criticar não entendendo a estrutura que a gente tá hoje, né? Que é, todo mundo vai falar a mesma coisa. E eu acho que é um discurso muito fácil da gente ter, que é tipo assim, e é óbvio, né? Obviamente, todo mundo concorda que a responsabilidade é dos pais. De monitoramento dos filhos, etc, etc, etc. O que a gente faz se a maior parte da nossa população é analfabeto funcional? O que a gente faz se você chegar na maior parte dos pais e falar assim, você criou um perfil pro seu filho, um perfil seguro pro seu filho, ele nem entende de informática. Ele nem sabe o que é. Ele nem sabe o que é, ele não tem nem conhecimento aplicado pra isso. Então, assim, quando a gente tem a sociedade como a gente está distribuída hoje, e a gente, às vezes, imagina, né? A galera, tem gente que não faz isso de mal também, assim. Vou deixar meu filho ali e tal. Trabalha em 2 trampos, não tem tempo, tá tendo que arrumar a casa, tá tendo que fazer 1 milhão de coisas. Não tem grana pra deixar o filho fazendo 1 milhão de outros rolês, não tem tempo de qualidade com o filho, porque tá ocupado, ou tá cansado, ou tá fudido. Não tem tempo realmente pra ficar. Isso é um problemaço da nossa sociedade. Quando chega nesse nível, eu acho que entra a regulamentação do governo. Por quê? Se as pessoas não têm as informações necessárias e nem a consciência necessária, aí tem que ter regulamentação de falar assim, tá? Então, exemplo. Então, crianças até X idade não podem ter rede social. E como a gente vai fazer isso? A criança tem que ter um registro único, um CPF, e vai ter que ser logado no CPF. E ela não pode ter. E tem que ter tempo de acesso. E quem vai fazer esse controle? As empresas. Não tem o que fazer. Porque senão a gente só fica terceirizando a culpa pra quem nunca vai resolver. Ativa pra presidente, guys. Fala que youtuber é vagabundo. Dar o computador ou o celular pra uma criança significa que ela vai ficar quieta. E ela ficar quieta é tudo que você quer. Mas se ela ficar quieta é tudo que um pai quer, então ele não quer o melhor pra ela, mas sim o silêncio dela. Um breve momento onde aquela criança aparenta não existir. E isso pra mim é o contrário de amor, né? Enquanto eles estão entediados com o que tá acontecendo na TV, ela se mata. Sim, ela literalmente se mata. Talvez indique a mídia matando a si mesma, ou como vem acontecendo nos últimos anos, onde os canais de TV se tornaram duvidosos, ou porque são enviesados demais, não tem neutralidade, ou porque inventam notícias falsas. Mas neutralidade não existe, gente. Esse bagulho de o pessoal querer cobrar neutralidade nunca existiu. Nunca existiu, nunca vai Nem existir. nos jornais, antigamente. Esse mito da neutralidade é um mito que foi criado, não sei porquê. O que a gente deveria ter é a consciência que não existe neutralidade mesmo. E entender, e tipo assim, não é que a gente vai deixar de ler, mas é entender o viés de cada pessoa e tá tudo certo, porque todo mundo tem viés. A notícia pura, como o pessoal fala, não existe, cara. Não existe. Tudo tem. E desde sempre teve. Desde sempre teve todos esses rolês. Então, assim, esse bagulho de neutralidade, pra mim, é papo furado também. Igual o papo de vamos colocar a culpa só nos pais. Sacou? A credibilidade das pessoas não pode acontecer coisa boa. E coisa boa é o que não acontece daqui em diante. Isso aqui também pode ter sido uma analogia a vários canais de infantis se matando. A gente continua e vemos que o Darwin começa a reclamar do calor, que tá ficando bem quente ali dentro daquela sala. E isso porque a Nicole tá dormindo e apertando o controle de temperatura sem querer. Meu Eu não sei Deus. vocês, mas isso aqui é uma alusão pros desenfreados de tecnologias que aumentam o clima global. É claramente uma crítica, tipo assim, a geração que tá aí, ela tá dormindo, ela tá cagando pra isso. Tá cagando. Mano, esse problema aí é pro próximo que vier, não é meu. E o que é mais triste pra mim não é isso. O que é mais triste são as próximas gerações que vieram, estão cagando também. Não tá Estão cagando sendo também. mais... Não. Já tá aí. Porque isso daqui a gente tá falando do pessoal que tem 40, 50 anos, mas as que tem 30 também estão cagando. Também estão. As que tem 20 estão cagando também. Às vezes a gente olha, abre uma rede social e tem pessoa de 15 anos que parece que tem 60 anos de idade, sendo um negacionista igual. Sim. É desesperador isso daqui, velho. São anterior à nossa, que continua negligenciando o aquecimento global mesmo com todos os avisos. E por quê? Simplesmente porque essas pessoas não acreditam que ele seja real. As pessoas não acreditam naquilo que não podem ver e, portanto, não acreditam na ciência e nem no que os cientistas falam. Mas engraçado que acreditam na religião, né? Ele falou Ele isso. falou. Aí é um tema polêmico, polêmico. Mas engraçado que acreditam na religião, né? Mas quando você começa a ter febre, vai ao médico e ele te passa um remédio. Aí sim você acredita. Ou seja, as pessoas só acreditam naquilo que lhe é conveniente. Sim, acreditam totalmente. no médico, que é um cientista. Não, o médico não é cientista. O médico é um médico. A gente médico também é um tem médico, que Calma. diferenciar. O cientista é uma outra classe de trabalho, que vai usar método científico, que vai ter que fazer publicação de artigos, Sim. que vai ter que ter comparação com pares. Talvez quem criou o remédio,
que o médico vai receitar, aí sim, mas Exatamente. o médico não é o cientista. O médico não é um cientista. O médico, ele usa da ciência e usa do que é produzido pela ciência pra curar as pessoas. Sim. Né? Aqui tem informação! Mas não acreditam quando os cientistas dizem que o planeta está doente. O Gumball ignora o aviso do Darwin e vai em busca de comida, mas os pais do Tobias pagaram por 50% do evento, então 90% da comida é dele. O Gumball acaba tendo que comer só o farelo. A Anaís chega em defesa, falando que a matemática não funciona assim, mas a família dele escreveu os livros de matemática e a definiram como matemática é o que o Tobias quiser. E aqui o Incrível Mundo de Gumball explica de maneira clara pra nós o conceito de pós-verdade, que é justamente relativizar a verdade à vontade. E é muito doido, porque isso aqui tem no livro 1984, que é quando existe o Grande Irmão e o partido, fazendo uma alusão a um partido ditatorial, ele começa a retirar palavras do dicionário para emburrecer a população. E ele faz exatamente isso. Ele vai tirando a capacidade das pessoas de ter ideia. Tanto que existe um crime chamado crime-ideia, que é o crime de pensar. Você não pode ter ideia, entendeu? E a gente vê isso não vindo, tipo assim, diretamente, cara, é isso que a gente tem que abrir os olhos. Às vezes não vai estar num governo, às vezes vai estar nas empresas, na maneira com que a sociedade, ela tá funcionando. Às vezes está em alguém que você admira, que fala pra você não estudar. Eu acho surreal quando eu vejo pastores falando pras pessoas não estudarem. E tem. E todo mundo aí já deve ter visto um corte ou outro. Nossa, se você não muito. viu, é só você Tem procurar muito. que tem. Mano, tem até criança hoje em dia falando pra não estudar, velho. Pra não estudar, que é um absurdo. eu vou pra escola? Eu vou pra escola só porque eu tenho que ir. Porque se você for ver, na verdade, meu pai me dá uma mesada de 50 reais. Se eu investir essa mesada todo mês, no final do ano, eu vou ter não sei quanto. Ah, vai se lascar. É porque é o que eu sempre falo. Beleza. Escola, se você resume a trabalho, você só é um servente. Mas o conhecimento te liberta. São coisas diferentes. Você não tem que ir pela lógica que você vai estudar pra você ganhar mais. Porque isso não existe. Mas você tem que estudar pra você saber mais. Você saber mais vai fazer de você uma pessoa melhor. Receba a inteligência. Ou seja, a gente pega a matemática, que é um conceito concreto e imutável, com regras e linhas bem definidas, mas elas pegam esses dados e descrevem da forma que elas querem. E não porque elas querem mentir ou manipular, mas porque elas não souberam interpretar direito. Sim. Então, as pessoas que usufruem da pós-verdade usam mais as emoções para descrever o fenômeno do que a razão e o método empírico. Sim. Anaís propõe uma solução racional, falando que é necessário distribuir aquela comida igualmente para todos, porque não sabem quanto tempo vão estar trancados naquela sala. Após isso, chegam outras pessoas que distorcem o que ela diz. Um fala que são os commodities que deviam ser distribuídos igualmente, como fazem no campo. E a outra chega e diz que se a Anaís ligasse pra causa, distribuiria aquela comida pras árvores. E você pode até olhar pra isso aqui e pensar, nossa, mas isso não faz sentido nenhum. Sim, exatamente. Como as outras pessoas no nosso mundo agem. Elas são literalmente essas pessoas que chegam e distorcem o que alguém falou. Acorda, povo! É com as pessoas que devíamos nos preocupar, entrando pela porta e roubando nossa comida. Daí chega o João Banana e inventa um problema que não existe e não vai existir. Como se houvessem pessoas querendo roubar a escassa comida que ele tem. Não é muito difícil a gente fazer uma alusão ao nosso mundo aqui. É você criar um inimigo, né? É. E aí o inimigo pode ser um imigrante, o inimigo pode ser uma pessoa com alguma etnia que você não curte, pode ser uma outra religião. Você vai criar um inimigo em comum que esse é a causa de todo mal, Sim. quando na verdade não é causa de nenhuma. É. É só você tentando não falar sobre os problemas reais e não querer resolver nenhum problema. Investigar um pouco mais nos sites de notícia, você vai identificar pessoas com o mesmo pensamento do João Banana. Sou esperto demais pra me deixar ser manipulado pela mídia tradicional, o que me leva ao próximo problema. Veja, É. o problema não é desconfiar da mídia tradicional. O problema é acreditar em qualquer coisa que diga o contrário do que a mídia tradicional diz. Não é porque você nega uma que você tem que acreditar na outra. Pra encontrar a verdade, você não precisa se prender às mídias alternativas, você tem que estudar sobre o assunto de diversas maneiras empíricas. No Brasil, as pessoas vêm desconfiando de tudo o que a Globo posta, por exemplo, mas daí elas vão pro WhatsApp, que com certeza é uma fonte de informações melhor e acreditam em tudo que tá lá. É, tipo assim, cara, eu não vou acreditar em nenhum site de notícia, mas o que O Joãozinho me mandou falou no WhatsApp, essa é a verdade. Isso daí eu acredito. Você desconfiar de uma equipe jornalística, mas confiar em uma imagem feita no Paint jogada em um grupo com pessoas duvidosas no WhatsApp. Então, de novo, o problema não é questionar, o problema é acreditar no que você quer que seja verdade, só porque aquilo contraria o que você não gosta. Se a temperatura continuar a aumentar nesse ritmo, em 3 horas a sala vai pegar fogo. Parece maneiro! E isso nos leva a uma questão, por que Meu Deus,
acreditar em fatos científicos? Bom, eu poderia começar explicando como a ciência superou a mitologia e o achismo, como a ciência criou mais coisas em menos tempo do que todo o misticismo em toda a história dele. Mas eu acho que isso não seria o suficiente para te convencer a acreditar na ciência, se você já não acredita. O que eu peço para você é que experimente. Experimenta pegar uma febre, mas não use os remédios. Experimenta colocar a mão em um composto radioativo, mas não corra pro hospital. Tenta passar um dia sem usar nenhum avanço científico. Sabe o que você vai fazer? Nada. Nada. Deita no chão e espera apenas o tempo passar. Exatamente, porque não tem nada. E se você olhar no relógio, desculpa dizer, você já tá usando um mecanismo criado com fatores científicos. Inclusive, nesse momento, experimente assistir esse vídeo sem bateria do seu celular, que a propósito foi criada pela ciência. E a gente pode ir muito mais longe. Se não fosse o método científico descobrindo mais do mundo do que todo o misticismo antes dele, você não estaria aqui assistindo isso agora. Provavelmente estaria com fome e analfabeto. Pode ser difícil para alguém que acabou de sair de uma mentalidade infantil explicar que as coisas não são tão intuitivas quanto parecem. Sim. As coisas não caem no chão só porque Deus quer, mas porque se Deus existir, ele criou uma lei que derruba essas coisas do chão. Nós, seres humanos, estamos o tempo todo tentando acertar na descrição dessa mesma lei e de tantas outras que nos ensinaram a criar tecnologias que ajudam a combater a fome e nos ajudam a sobreviver por mais tempo. Experimente ficar sem ciência um dia. Vá para uma savana viver na base da fé e da esperança, só com um corpo que você vê ao mundo e a sua mentalidade misticista. A ciência permite que nós falemos com os nossos mortos muito mais do que qualquer espiritualidade. Os meios de conservar a memória dos falecidos, como os livros, documentários, vídeos e áudios, são muito mais eficazes em conhecer a mente de um morto do que uma mesa com uma bola de cristal no meio. E foi a ciência que criou isso. Se você quer viver uma vida melhor, enxergue a realidade. E é isso que eu venho falando desde meu primeiro vídeo de filosofia aqui. E mais do que isso, confie na realidade, porque ela pode ser dura, mas ainda assim é a realidade. Carl Sagan escreveu: incapaz de distinguir entre o que nos dá prazer e o que é verdade. Voltaremos a escorregar, quase sem notar, para a superstição e a escuridão. Caraca, é verdade, né? Porque existe uma diferença entre o que afaga o teu ego, o que reforça o que você quer ouvir E o que é verdade. e o que é verdade. Às vezes as duas coisas não são a mesma coisa. Se a gente não conseguir distinguir essas duas coisas, o que afaga o nosso ego, o que vai fazer um reforço positivo do que a gente acredita ser ou não ser, a gente vai escorregar de volta para a superstição, e voltar à escuridão significa voltar para uma era que a gente não enxerga a descrição do mundo, né? Burro e só isso. Só acredita no que uma pessoa Só acredita fala. no que quiser, tipo. Paz de distinguir entre o que nos dá prazer e o que é Opa, verdade. muito obrigado por ter Voltaremos a sido membro. escorregar quase sem notar para a superstição e a escuridão. As pessoas se agarram à pseudociência porque é confortável para elas, mas a verdade é uma só. Tá na hora de sair da caverna. Roberto, fatos são como estrelas. Estão sempre no céu, mas você não vê sempre. São buraquinhos brilhantes na noite escura da minha ignorância. Não gosto! A gente continua e vê o caos se instaurando de pouco em pouco por aqui. As pessoas ignoram o pequeno grande problema que elas têm como um clima e preferem só brigar por conta da comida. Até a Anaís manda todo mundo parar e pedir para que façam uma eleição, para escolherem um líder. As pessoas pelo menos concordam com isso. E essa é uma situação tão absurda porque, primeiro, tem comida para todo mundo, dava para dividir igualmente para todo mundo. Ah, não, pô, aí você também tá querendo o quê? É comunismo agora? Comunismo agora? Pô, Hamlet. cadê a meritocracia? Tá querendo comunismo? Não, mas calma lá. Pô, O mano lá é dono de 80% do bagulho. ué. É os pais dele que estão dando a festa. Ah, rapaziada. Ou seja, a maioria da comida é dele. Esperam brigar por causas que nem são essas. Então, as eleições começam. A Anaís faz um slogan de campanha confuso demais pra população. O Tobias faz um slogan que é basicamente Populista. "Veja e eu vou te roubar". E chega de blá 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 e politruques. Tá me forçando a pensar, e pensar me deixa com muita raiva. Isso é um grande problema contemporâneo que a gente enfrenta. As pessoas não querem pensar, elas querem sentir, e isso é o suficiente. Então, desde que o discurso do candidato contribua para esse sentimento, aí vale a pena. Até que chega o Gumball e, na sua arrogância, ele disse: Se querem que um palhaço relaxado lidere, então eu serei o campeão deles. nossa, quem será que se encaixa nesse arquétipo de relaxado que não fazia nada, mas se elegeu? Quem será? E o pior ainda é o slogan do Gumball, que é literalmente esse. Slogan. E as pessoas gostaram de uma pessoa que não disse nada, não fez nada e não propôs nada. Meu Deus. Não tem problema com a temperatura. Olha só
pra você. Não está mais quente, só E sabe o que é o bizarro? É que pra retratar isso daqui como hoje em dia, teria, sei lá, uma parcela das pessoas que estariam aplaudindo e falando assim, é verdade, não tá quente não. Mesmo pingando de suor. Sim. As pessoas iam olhar e falar, se ele tá falando que não tá quente, não tá É quente. pra reforçar só o que elas acreditam. É só um reforço do que É acredita. só um reforço do que elas E acreditam. sabe o que eu acho mais cruel? Por isso que eu acho que não deveria ter nenhum... Aí vai pegar na galera, mas assim, minha opinião, e até onde eu saio eu posso dar. Não deveria ter nenhum contato entre ciência e Estado. Nenhum. Não poderia ter bancada evangélica. Isso daí já é um bagulho que pra mim deveria ser bizarro. Tá ligado? Não deveria existir isso. Cara, beleza, a pessoa pode ser cristã à vontade, pode ir pro culto, pode fazer tudo igual qualquer um, pode ter qualquer religião. Mas você se promover, eu acho que isso é muito cruel, tá? Porque o que a gente vê aqui, tem várias pessoas que elas só falam o nome de Deus, as pessoas falam amém e votam nela. Sim. Independente do que seja. Eu não sei nem o que dizer. Continua e a Anaís faz uma provocação, dizendo pra votar inconscientemente. Ela avisa que é melhor votar nela, que sabe exatamente o que tá acontecendo e a pessoa mais sábia pro papel do que votar no outro que não sabe nem as coisas que estão acontecendo. O povo esqueceu que poderia ser enganado. Mas ele é só um cara. Sério, não dá pra ser tão perigoso. O Darwin é literalmente eu em 2018, quando acreditava que um presidente não mudava muita coisa. Mano, pior de tudo é que a galera sempre fala isso. Ah, você viu que o fulano tá tentando passar tal coisa? Ah, não. Mas ele é só uma pessoa. Tem uma bancada inteira ainda. Ele não vai conseguir fazer tal coisa. Aí passava, a pessoa ia lá e fez. Não, mas ele só tá falando. Cara, o bizarro é o conceito de... Não, mas ele só tá falando. Cara, mas você tá acreditando... tipo assim, você vai voltar numa pessoa que tá falando isso? Esse conceito pra mim é absurdo. Pra mim... mas ele só tentou. Não. Ele só tentou, mas não deu certo. Esse conceito de falar assim, ele só tá falando... Tipo assim, pra mim é surreal. Cara, quando eu vejo uma pessoa só falando alguma coisa e eu vou colocar ela num cargo de poder, eu entendo que aquele é o pensamento que ela tem. Uhum. Então, não importa se ela vai conseguir ou não. Eu tô concordando com aquelas coisas que ele fala. Pelo conjunto de pensamentos que ele vai tentar fazer as coisas. E é surreal, mano. É loucura. E ainda nós vemos o Gumball falando que as pessoas culpam ele por tudo, por mais que tenha sido elas que o elegeram primeiramente. Quanto mais alto voamos, menor parecemos para gentinho irritante que não sabe voar porque são manéis e culpam você por cada coisinha mesmo tendo eleito você pra começo de conversa. A Anaís o lembra de que é responsabilidade dele unificar o povo. E ele faz isso, só que com um inimigo em comum, culpando a Anaís pelas mazelas que estão acontecendo. Tá boa, dinheiro não é solução pra tudo, beleza? Esse tiveram bastante. Infelizmente, isso aqui é uma lacuna na falta de moral que a sociedade criou. Que se você tiver bastante dinheiro, é possível que você fique acima da lei. Total. Sim. Não é só acima da lei, mano. As pessoas no Brasil, elas têm a mesma visão, que é, a pessoa, ela tem grana. E por ter grana, as pessoas acham que a pessoa é um deus. É. Ela é um ser iluminado que ela sabe de tudo. Vocês já notaram o quanto a gente endeusa milionário? Tipo, sei lá, você viu fulano? É milionário. Aquele cara ali é milionário? Não, gente, mas ele é milionário, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe, mas ele sabe de alguma coisa. Mas pelo menos ele tem dinheiro e você não tem. Sim. Tá, mas eu estudei física quântica. Mas ele tem dinheiro. A gente endeusa... Tipo assim, o dinheiro, ele vai muito acima de qualquer outra coisa. De informação, de qualquer outro rolê. Você fala assim, caraca, mas o maluco sabe de alguma coisa. Então se o maluco sabe, eu vou ouvir. Cara, mas às vezes ele só é bom em ganhar dinheiro. Às vezes ele nem ganhou dinheiro. Não, às vezes ele herdou o dinheiro. Não fez porra nenhuma. Às vezes ele pode ter ganhado dinheiro, mas às vezes ele é só um bom vendedor. Isso só deu uma capacidade que deu dinheiro pra ele, mas ele não entende de tudo na vida. Ele não é que ele pode ter ficado muito bom em fazer algo que deu dinheiro pra ele. Mas isso não faz ele ser bom em cada aspecto da sociedade. Isso não vai dar a capacidade de ele entender como funciona o sistema. Só deu dinheiro. Um item. Um item que dá pra ele comprar muitos itens. Mas é um item. Cara, eu acho bizarro isso aí. Mesmo destrua as provas do seu crime. Ao mesmo tempo que ele pode ser uma solução, ele não deve ser posto acima da moral e do bem comum. Mas é óbvio que dinheiro bom na mão de pessoas boas é algo bom. É porque a gente tem esse rolê de entender... Cara, é uma das coisas que eu falo, né? Na nossa sociedade, como ela é distribuída hoje, dinheiro é muito importante. Isso parece óbvio, né? Mas é muito mais importante do que a galera pensa. É, muito mais. Porque ela cria um filtro moral. Se a pessoa tem dinheiro, ela já é observada de forma diferente. E isso é bizarro, porque uma vez eu vi uma pessoa que eu acho que ela era, tipo, franciscana, ou ela era religiosa. De alguma religião, não sei se era católica ou evangélica, ou, enfim, eu não vou lembrar quem era a pessoa. Mas ela falava assim, se a gente olha pra quem é pobre e não entende que aquilo ali é uma pessoa, a nossa sociedade tá falida. E era uma pessoa religiosa que tava falando isso. E eu concordo plenamente com ela. Porque assim, se eu acho que eu sou superior a um morador de rua,
a minha visão já tá errada. Ué, por que eu sou superior? Não é todo mundo gente? Então, tipo assim, se eu acho que eu sou superior a uma pessoa que mora numa comunidade, tem alguma coisa errada. Sim, se eu acho que uma pessoa que tá num condomínio de luxo é superior a mim, tem alguma coisa de errado. Então eu acho que é nesse ponto que a gente tem que entender que pessoas são pessoas e dinheiro é um detalhe na vida de cada um. Que não deveria ser um filtro moral e social. Cara, é uma coisa que eu acho que deveria ser combatida. Mas enfim, parece que muita gente só não entende isso e acha que pra pessoa ter uma Ferrari, ela é muito melhor do que um cara que, sei lá, tá estudando geografia numa faculdade pública. Nilce, isso não é só um vídeo, isso é um aprendizado. Eu, pelo menos, espero que todo mundo seja bem rico e bem abundante nessa sociedade. Existe essa parte onde um pedaço do teto cai em cima de uma menina, só que o Leslie fala que vai cuidar dela. Anaí supõe que ele vai usar as propriedades naturais das plantas pra tratar aquilo, mas o que ele faz é uma maquiagem. Assim, ela pode não resistir, mas pelo menos vai estar linda. Talvez uma crítica ao culto da beleza que a gente tem hoje em dia. Não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Ela pode morrer, mas a foto que vai aparecer no jornal depois, ela tem que estar bonita. Do nada. O engraçado é que até o final as pessoas negligenciam o problema com o clima na escola e o aquecedor tá ali quase explodindo. Todos eles conseguem sair daquilo, então isso acontece. O mais importante é que trabalhamos todos juntos. E Eu falei que era pra fazer alguma coisa com o problema do calor. Esse episódio é, na verdade, uma sátira com as questões eleitorais dos Estados Unidos e que, infelizmente, esses problemas passaram para o Brasil por culpa da irresponsabilidade de pessoas que não tiveram vigor e seriedade em seus trabalhos. A questão é que existem problemas importantes pra gente cuidar agora. Existe um mundo a ser descoberto, sistemas a serem superados, vidas para serem salvas e, mais do que vidas, um planeta para deixar de ser negligenciado. Cabe a cada um de nós escolher sempre a verdade e o bem, a virtude e a razão. E só assim as futuras gerações poderão viver as suas vidas com plenitude. Cabe a nós não adormecer. Eu acho que eu mudaria isso. Cabe a cada um de nós termos senso crítico. Porque a partir do momento que a gente acha que algo é verdade, isso na mão de um burro é muito perigoso. Aí entra naquela do início do vídeo. Estudem. Estudem. Muito. Estudem muito. Enfim, sei lá, eu acho que a gente precisa realmente ter empatia, entender como as coisas realmente funcionam. Sim. Eu não acho que... Foi o que eu tava falando hoje também. Eu acho que tem um problema gigantesco no pessoal de esquerda. Vou falar mal do pessoal de esquerda agora também, tá? Igual eu falei hoje de manhã. Que é o seguinte, eu vejo muita gente de esquerda falando um bagulho que eu discordo plenamente. O pessoal fala assim... Não, imposto tem que ser pago. Eu discordo disso? Não. Eu entendo que imposto tem que ser pago. A vida adulta é essa. Todos os países têm imposto. Show. Aí eu vejo o pessoal de esquerda falando assim... Vamos defender a classe política. Ah, o governo é importante. E não pensa sobre isso. Só que a gente tem que pensar uma coisa. O governo que tá aí, todo governo, não é só presidência não. Presidência é um detalhe. Todo mundo representa a gente? Pra mim, não. Pra mim, esse é um problema no discurso. Cara, não representa. Eu não acho que o governo representa. Não representa. O nosso Congresso pode mudar 70%. Ainda assim não vai representar. A gente não tem um representante... Cara, quem é o representante aí sei lá, do Gari, sabe? Quem é o representante... Deu pra entender? Tipo assim, cara, é o que eu falo. Classe política no Brasil é uma classe. E isso é um problema. Então, eu vejo o pessoal, às vezes... O pessoal da direita reclama de governo. Aí o pessoal de esquerda, pra ser contra o pessoal da direita, fala bem do governo e defende o governo. Mas, cara, também o governo eu não concordo. Eu não concordo como é feito os rolês. Aí o pessoal de esquerda fala mal de imposto. Aí o pessoal de direita começa a defender imposto. Mas eu defendo a gente ter imposto. Mas eu defendo também a gente entender quais privilégios a gente tem que atacar. A gente tem que tirar travas pra gente ter... Eu sou a favor de ter mais benefício para toda a população. Mais benefício de acesso à saúde, mais benefício de acesso a uma educação melhor, mais benefício à segurança pública em comunidades, em vários lugares que hoje o Estado, ele não atende. Cara, só existe crime organizado porque o Estado não chega lá. Isso é um bagulho tão óbvio que o pessoal não vê. Por que existe... em uma comunidade, todos os crimes organizados possíveis. Porque o Estado não atende. Não atende, pô. Não chega lá. Não chega no lugar. Então, aí tipo alguém assim... chega antes. Alguém chega antes. Alguém tem que chegar. Aí alguém tem que chegar. Então, crítica aí que fica, eu acho que a gente realmente tem que pensar melhor com a nossa cachola, o que a gente acredita, ter as informações. Eu posso estar totalmente errado e tá tudo certo, mas assim, eu acredito piamente que a gente precisa tentar cada vez mais adquirir informações, não ter alergia da onde vem essa informação. Cara, eu leio o CNN, eu leio Globo, eu leio o UOL, eu leio Valor Econômico, eu leio o Infomoney.
que é totalmente do mercado de ações, eu leio. E você vai ver que todos eles têm vieses. E eu filtro o que eu quiser. E tá tudo certo, cara. Então, assim, pessoas, não caiam em papo de achar que informação, você não tem que fazer faculdade, você não tem que estudar, você não tem que conhecer. Não se restringe a nada. Adquira as informações, adquira conhecimento. Quanto mais conhecimento você adquirir, mais você vai ver que você não sabe nenhuma. Igual eu tenho Isso é real. Igual eu sei que eu não sei porra nenhuma. Mas pelo menos eu tento saber alguma coisa. E tá tudo certo. E é isso. É isso.